Queria agradecer muito a presença de todos e todas nesta noite de debate democrático, um debate da mais ampla importância para a democracia brasileira. Para começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Renata Miele, eu sou do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que, junto com Brasil de Fato, Altercom, Rede Brasil Atual, Revista Fórum e Carta Maior, promovem o debate desta noite. Todas essas organizações e sítios da internet são organizações que lutam pela democratização das comunicações no nosso país, que é uma luta que está intimamente relacionada com o aprofundamento e a consolidação da democracia brasileira. Nesta noite em que a gente está aqui celebrando a pluralidade, a diversidade, a democracia, nós vamos discutir. Eu e o Fernando Moraes estamos aqui com a tarefa de mediar esse debate, que tem como tema, um tema nada simples. Vou ler aqui, porque senão vou me enrolar de tão grande que é. O Brasil em debate, o Estado Democrático de Direito, a mídia e o Judiciário. Em discussão, a ação penal número 470, que nos últimos meses tem demonstrado a fragilidade da democracia brasileira e a necessidade dos movimentos sociais e de todos que lutam e sempre lutaram por essa democracia se levantarem para impedir retrocessos democráticos no nosso país. Antes de passar a palavra para o meu companheiro de mesa aqui, Fernando Moraes, e convidar os nossos debatedores, eu queria chamar o ator José de Abreu, que vai fazer uma breve abertura dos nossos trabalhos. Obrigada, Zé. Fernando, senta aqui, ó. Caso dos... A defesa do poeta. Natália Correia. Senhores jurados, sou um poeta. Um multipétalo uivo. Um defeito. E ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto. E, por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou em código o azul de todos, curtido meu couro de cicatrizes. Uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, o vosso infarte serei. Não há cidade sem o parque do sono que vos roubei. Senhores professores, que pusestes a prêmio-me a rara edição de raptar-me, em criança que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do baralho em pólvores verdes sois os reis, sou um poeta, jogo-me aos dados, ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis até os dentes, puro exercício de ninguém, a minha covardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores 3, 4, 5 e 7, que medo vos pôs por ordem, que pavor fechou o leque de vossa diferença enquanto homem. Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou uma impudência, à mesa posta, de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Hoje é
Alô, alô. Hoje é dia de Josés. Zé de Abreu, Zé Genuíno Neto e Zé Dirceu. Bom, vamos, em primeiro lugar, convidar para vir à mesa os jornalistas, meus queridos amigos, dois craques da imprensa brasileira, Paulinho Moreira Leite e Raimundo Rodrigues Pereira. Convidamos também para vir fazer parte da mesa os juristas Pedro Serrano e Cláudio Longovia. Queria antes agradecer muitíssimo ao Sindicato dos Engenheiros, que mais uma vez nos cedeu esse espaço para a gente poder desenvolver aqui uma noite de trabalhos e de um debate tão importante. E agradecer também à TVT, que está fazendo a transmissão ao vivo do nosso evento. Estão chegando aí o Cláudio e o Pedro. Bom, se o Zé de Abreu, que tem que fazer parte da mesa, claro. Por que foi embora? Claro. O Zé de Abreu. Trocar as placas, né? Vocês que pensam. Estão dizendo aí que está faltando mulher? Ah, não. Primeiro que tem a Renatinha, que depois, hoje em dia, nunca se sabe, né? Se está mesmo faltando ou não. Bom, se a alguém restasse alguma dúvida da importância e da necessidade desse encontro nosso aqui hoje, bastava ter visto a televisão hoje à tarde, a sessão do Supremo Tribunal Federal, que não sei se todos ou se alguns aqui viram, em que nós vimos a sessão de encerramento do julgamento da tal ação penal 470, que, na minha opinião, não passou de uma provocação. Provocação em que se decidiu pela cassação dos mandatos de 3 deputados, numa visível, escandalosa apropriação de um direito constitucional que é só do Congresso Nacional. A nossa esperança é que o Parlamento resista a essa tentativa de usurpação dos seus poderes. O nosso encontro é para discutir, eu vou falar muito rapidamente, porque ninguém veio aqui para me ouvir, nós estamos todos aqui para ouvir os nossos convidados, mas não será demais dizer que é necessário que encontros como esse se multipliquem e se reproduzam por todo o país. A massa de informação que nos é enfiada pela goela, pelos olhos e pelos ouvidos diariamente no país, pela televisão, pelas estações de rádio, por revistas e por jornais, é algo que tem que receber uma resposta à altura. Não podemos nos calar, não podemos silenciar, sobretudo quando se trata de veículos de rádio e de televisão, que são concessionários precários de uma propriedade que é social. O canal de televisão e o canal de rádio são propriedades públicas e, portanto, os concessionários precários não podem fazer deles o uso que lhes dá na telha. A família Marinho e as outras famílias, as 4 famílias que dominam as comunicações no Brasil, precisam pôr na cabeça
que isto não é propriedade deles, que isso é propriedade social. Cada vez mais, cada passo que eles dão, cada chamada no Jornal Nacional, cada manchete dos jornalões, nos leva, cada dia mais, a acreditar que o marco regulatório das comunicações do Brasil é indispensável. Indispensável. Nós temos que nos inspirar na manifestação corajosa da companheira Cristina Kirchner, na Argentina, que está fazendo lá. Aliás, a Argentina vem nos dando lições de civilidade já há algum tempo. O que fizeram com os torturadores da ditadura e que nós não tivemos coragem de fazer aqui no Brasil, foi uma lição que nós não aprendemos ainda. E o que estão fazendo agora com a Lei de Medios na Argentina é algo que nós temos que aprender com a maior urgência. Então, eu desejo que encontros como esse se multipliquem por todo o país, estou à disposição para ir onde for preciso, se é que seja isso necessário, para que a gente possa multiplicar uma opinião contrária a essa avalanche que está tomando os brasileiros. A nossa esperança é saber que um ditado popular está se repetindo aqui no Brasil, que esperteza, quando é demais, vira bicho e come o dono. Ontem, o Datafolha publicou uma pesquisa dizendo que, se houvesse eleições hoje, fosse o Lula, fosse a Dilma, qualquer um dos dois papava no primeiro turno. 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, a gente ouvia no estádio de Vila Euclides, quando o Lula ainda era apenas um sindicalista, a gente ouvia a tigrada gritar na hora que chegava o caminhão da Rede Globo, a tigrada gritar em uníssono: o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. É isso, temos que repetir de novo esse refrão, esse bordão, pelo país inteiro. De uma maneira meio autocrática, a Renata e eu decidimos que cada um das pessoas que vão fazer a intervenção vai dispor de 15 minutos para uma intervenção inicial. Depois a gente abre para... depois mais 10? Mais 10. Mais 10 perguntas? A gente abre para em torno de 10 questões, considerações do plenário, okay, que serão encaminhadas aqui, quem quiser se inscrever depois, para o Altamiro Borges poder fazer a lista dos inscritos. Então, nós passamos a palavra, em primeiro lugar, para o Cláudio Longovia. Por favor, por 15 minutos. Quando estiver chegando a hora, eu te faço um gesto. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Queria cumprimentar a todos e agradecer aqui pela oportunidade de, na presença de tanta gente importante, tanta gente significativa, ou seja, o povo brasileiro, falar um pouquinho sobre a questão da democracia, a questão que aflige a todos nós, e, infelizmente, num momento que não devia estar acontecendo. Nós não deveríamos estar aqui, isso não deveria estar acontecendo, nós não deveríamos estar passando por esse debate, não para isso. Nós deveríamos estar aqui para discutir outros pontos importantes, essência da nossa democracia brasileira, e que hoje são colocados de lado por causa de uma sessão da tarde que está acontecendo aí todos os dias, praticamente, para falar de um julgamento que todos questionam sobre a legitimidade e a democracia existente nesse julgamento. Mas eu estou numa condição difícil aqui, porque hoje talvez o meu conhecimento, a minha parcela de conhecimento na sociedade seja aquela mais criticada, aquela mais questionada. A parcela do jurista, na minha parte específica do jurista ligado à área penal, processual penal, área criminal. E falar um pouquinho do que está acontecendo na democracia, sob a ótica de uma pessoa que vive com o processo penal, que vive com o processo, com as ações criminais, aquilo que acontece nos tribunais, no juízo, aquilo que ninguém quer passar, aquilo que todo mundo foge, aquilo que ninguém quer procurar um advogado criminal, ninguém quer procurar uma situação dessa. Mas é disso que nós estamos vivendo hoje. Essa parte difícil da vida de todos nós e que nós enfrentamos pela TV. Mais do que sozinhos, nós enfrentamos pela TV uma triste realidade.
Quando começou o julgamento desta ação perante a Suprema Corte Brasileira, e eu vou falar especificamente da parte técnica, tentando ser o mais claro possível, quando essa ação apareceu, abriram as portas do Supremo Tribunal Federal para receber essa ação e começar seu julgamento, as provas apresentadas, ou melhor, a falta de provas apresentadas, as acusações feitas, as comprovações superficiais dessas acusações, e a coisa toda foi andando, e todos na expectativa do momento do julgamento, momento em que aqueles que compõem a Suprema Corte do país iriam trazer esse processo, abrir, dizer a verdade, tudo o que estava acontecendo naquele processo. Mas, quando começou o julgamento, quando começaram a aparecer os votos, ou melhor, quando o relator começou a se manifestar, todos tiveram certeza de que alguma coisa havia de errado na Casa da Justiça. Alguma coisa estava acontecendo de errado. E por quê? Porque, como nós vimos essa situação toda, nós encontramos nos jornais, na mídia, cópias da denúncia apresentada, da peça do acusador, da peça da acusação, daquela que falava das acusações, já estava espalhada por todo lado, coisa que não deveria acontecer. Coisa errada, na área penal não se divulga as coisas, por quê? Porque os indivíduos têm direito a serem sempre considerados inocentes até o trânsito em julgado da sentença final condenatória. E eles não podem ser expostos publicamente como se quaisquer coisas fossem, quaisquer objetos fossem, ao talante da sociedade, para que a sociedade escolha, analise, olhe como bem querer. Por quê? Porque não foram ainda julgados e condenados, muito menos com trânsito julgado, nós não podemos ter a nossa vida devassada nesse sentido. Por isso a prioridade na reserva dessas situações. Mas essa acusação estava espalhada por todo lado. Era interesse público, ou de interesse do público, como alguns colocam, mas estava espalhada. E todos tinham conhecimento. Qual não foi a surpresa de todos nós, em especial na área jurídica, quando um dos julgadores começa o seu voto exatamente com base na peça de acusação? Mas o que tem isso de mal? Bom, a princípio, um primeiro olhar fala, não, mas não tem nada de mal. Tem sim. Tem o quê? Isso não é usual, não se realiza, e não se realiza por quê? Por causa de um princípio básico daqueles que julgam, o da imparcialidade. O julgador, quando começa a apresentar o seu caso, o seu parecer, o seu voto, ele apresenta ele com base na imparcialidade, com base nos dois elementos que ele está analisando. E por isso ele não vem se apegar ao que a acusação colocou, nem o que a defesa colocou. Ele vem se apegar ao que? A imparcialidade na análise do fato. E aí ele vem descrever os fatos e depois, de forma individual, uma a uma das pessoas envolvidas, ele vem analisar a conduta dessas pessoas para ver se essas pessoas chegaram a uma condição de responsáveis ou não pelo aquele fato, com base nas provas apresentadas, etc, etc. Mas não foi isso que se viu. Foi uma divisão feita com base na acusação, com base no que já a acusação tinha apresentado. Isto foi tão gritante que o revisor se insurgiu imediatamente. O ministro revisor levantou e falou, não, pera, isso não funciona, isso está errado, não é assim que funciona. E houve uma grande discussão e todos vimos. Tanto que parou o julgamento, tiveram que se retirar, e depois de um longo fim de semana, de uma discussão, se voltou e se aceitou aquela forma equivocada, como vimos à frente, de julgar, de apresentar o voto, e que transcorreu durante todo esse julgamento. Uma forma tendenciosa ligada já a pressuposto de acusação. E assim foi. Não fosse só isso. Fosse isso, talvez pensássemos, mas tudo bem, de qualquer forma, é uma orientação técnica ou meramente do sistema ou de como se coloca a coisa no papel ou perante o público. Mas a surpresa veio vindo, caminhando. Na área jurídica, no tocante ao processo penal, o que é um processo penal, maiores surpresas tivemos nós. Os ministros, a mais alta corte do país, começou a trabalhar com elementos que não eram naturais do sistema penal. Eram naturais da área civil, aquela que cuida da indenização, que cuida da relação de consumo, da relação comercial, daqueles bens que nós desfazemos ou fazemos, da indenizatória, ou seja lá o que for. Mas não é comum do criminal, aquele que cuida da nossa liberdade, do bem maior que temos.
Eu vou citar 3 exemplos no pouco tempo que temos aqui, dado o limite nosso e aqui a maestria também dos colegas que estão presentes. Mas eu vou citar 3 exemplos drásticos para a democracia. O direito criminal na sociedade, o sistema penal, existe para limitar o poder punitivo do Estado. Quer dizer o quê? O Estado não pode punir como quiser. Ele não deve chegar e ir punindo como ele pode, como ele entende, ou segundo quem estiver no poder. Ele precisa do quê? Da justiça, de um processo legal devidamente orientado, com regras específicas, por isso que tem advogados, promotores, juízes, etc. E um dos elementos que a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, aquela que nós brasileiros conseguimos constituir com sangue e suor, em especial o sangue e suor de muitos que estão aqui presentes, essa Carta Magna garante um elemento básico, 2 principais nesse momento. A presunção de inocência, quer dizer o quê? Ninguém deve ser considerado culpado antes do final do seu julgamento. Quando não tiver mais recurso, quando não tiver mais o que fazer, aí sim ele pode ser considerado culpado. Até lá ele é o quê? Inocente. E como inocente deve ser sempre tratado. Por que uma presunção? Porque ela pode mudar. Mas ele sempre será tratado como inocente até esse final. E a segunda, em razão disto, diferente do que é no civil, no criminal, quem acusa tem que provar suas acusações. Não é quem se defende, não é quem é inocente que tem que provar suas acusações. E foi aí um dos grandes equívocos que eu vou citar, que um dos ministros, e os demais ministros assim acabaram deixando passar, eles entenderam que inverteria o ônus de quem deveria provar. Quer dizer o seguinte, que quando a acusação falou, ela já disse e trouxe suas provas. Ponto. Se elas são suficientes ou não, não faz diferença. Quem tem que mostrar que elas não são suficientes é a defesa. A defesa que prove que não é culpado. Isso é uma presunção de culpa, não de inocência. Foi a primeira inversão. Começou um discurso no sentido de dizer, cabe à defesa provar que as acusações não são verdadeiras. Não cabe à acusação provar que essas acusações são verdadeiras. Não, é a defesa que tem que provar o contrário. Mas espera aí, isso não é natural? Não, não é natural. No criminal isso não existe. No criminal, a defesa se defende, ela não prova que a acusação não está dizendo a verdade. A acusação é que tem que provar que é verdade. Tem pessoas que passaram por inúmeros testemunhos dizendo da ausência de qualquer ligação com os fatos ali alegados criminosos. E nenhuma testemunha dizendo o contrário. Testemunha, porque a única pessoa que dizia era uma pessoa viciada no julgamento que também estava sendo... Então não servia como testemunha. Ela era parcial, ela era interessada no caso. E ainda assim, estão saindo condenados. Estão saindo condenados. Mais ainda, que mais nós tivemos? Bom, tem uma sistemática clara que diz o seguinte, provas que são feitas, colhidas na fase de investigação, sem que a defesa analise, participe disso, diga se a prova está certa ou está errada, venha contradizer a prova, não podem ser usadas no processo. Elas têm que ser o quê? Refeitas. Essas provas têm que ser novamente realizadas para serem válidas. Por quê? Porque tem algo que chama ampla defesa e contraditório. Está na Constituição Federal. Ampla defesa e contraditório. Isso é importante, é essencial. Isso todo brasileiro tem que saber. Eu tenho direito a ser considerado sempre inocente até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E eu tenho direito a ampla defesa e contraditório. Isso é um devido processo legal. Só que essas provas chamadas indiciárias, provas, indícios, provas da fase inicial, provas que são colhidas, por exemplo, em comissões parlamentares de inquérito, foram trazidas e aproveitadas. E se falou em flexibilizar o máximo possível a colheita ou a consideração de provas para aproveitá-las. Isso é errado. Isso não pode acontecer. Não no direito penal. Por quê? Porque liga com a liberdade nossa. E um terceiro ponto foi o quê? Foi o Supremo esticar, interpretar o mais longo possível ou mais flexível possível os crimes, tentando abarcar condutas que nem sequer estavam ligadas ou que se esgotavam em alguns crimes, aumentando a possibilidade de crimes nos casos. Isso sem falar a dificuldade que foi calcular penas. Nós vimos isso tudo. Não conseguiam calcular penas.
Alguns até chegaram a mencionar, olha, nós não podemos aceitar essas penas porque vai prescrever. Mas e daí a prescrição é um direito do cidadão? Eu não posso fazer penas com base em não alcançar a prescrição, eu tenho que fazer penas com base no justo, no que é real, naquilo que cada um deve no seu limite de culpabilidade. Esses são alguns sinais só de um universo de situações questionáveis juridicamente quanto ao julgamento. O que nós falamos, o que nós fazemos? Nós vamos aqui, como todos os outros, dizer que dia a dia nós vimos a mídia ser insuflada, a mídia ser levada a discutir questões que envolviam a justiça, mas sob a ótica do quê? Não sob a ótica do julgamento penal, mas sob a ótica de um julgamento público, sob a ótica de um palanque que aconteceu às tardes dos nossos dias na TV, substituindo sessões e filmes de tarde, até novelas. Todos esperavam para ligar a TV e assistir o quê? Um mensalão. Aliás, triste, né, esse nome, mensalão. Até o site, até a página do Supremo Tribunal Federal trouxe esse termo que não é real e não faz parte de nenhum lastro jurídico, nenhuma lei no país. É o inconformismo mais que eu trago. Seria muito difícil, nesse tempo, trazer todas as partes técnicas para tentar esclarecer para aqueles que não são da área do direito um pouquinho disso. Mas eu acho que eu trago o maior aqui, é o meu inconformismo técnico, meu inconformismo jurídico, meu inconformismo pessoal como cidadão de direitos, que amanhã um de nós que está aqui vai poder também estar nessa posição. Porque o que está acontecendo hoje em Brasília pode acontecer amanhã do lado da sua casa. Porque o que está acontecendo lá vai orientar todas as decisões do nosso país. E é isso que eu mais tenho medo. Muito obrigado. Queria agradecer ao jurista Cláudio Langóvia e fazer aqui o registro de algumas presenças. Estamos todos aqui entre lideranças do movimento social, então eu gostaria de dizer que quem quiser ter o seu nome aqui, por favor, avise lá na mesa, porque aqui a gente, de olhando, não consegue falar o nome de todos. Mas nós estamos aqui com a presença da Misa Boito, da corrente do PT Trabalho, a Rosane Bertotti, secretária de comunicação da CUT, coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, da qual faço parte junto com ela, o Altamiro Borges, do Barão de Tararé, André Torkarski, presidente nacional da União da Juventude Socialista, Alexandre Cherno, presidente da UES São Paulo, Nicole Mendes, presidente da UPES, o blogueiro Eduardo Guimarães, do Movimento do Sem Mídia, o Igor Felipe, do MST, Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, José Bitelli, do Sindicato dos Eletricitários, Renan Alencar, representando a executiva da União Nacional dos Estudantes, o Nelson Canezin, do Sindicato dos Bancários, o presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, Renato Rabelo, o deputado estadual Adriano Diogo, do PT de São Paulo, e o Guto, presidente do Sindicato dos Jornalistas. Queria passar aqui a palavra para o Pedro Serrano fazer a sua participação aqui em 15 minutos. Alô? Eu vou falar rapidamente sobre o tema que me foi conferido. O Cláudio falou sobre a dimensão no plano do processo penal, do direito processual penal. Eu vou falar um pouco sobre a questão do mensalão no plano do direito constitucional, que é a minha área de especialidade. Eu leciono lá na PUC. Enquanto ele leciona direito do processo penal, estou lecionando essa ciência menor, que é o direito constitucional no Brasil hoje. Né? Agora é ciência menor. Né? Então, vou falar um pouco sobre isso e vou falar um pouco sobre um tema que me é muito caro, eu estudo há muito tempo, que é tratar um pouco, que é um tema que eu não vi ninguém falando, mas que eu acho relevantíssimo, que é o efeito desse resultado, desse julgamento e de como a coisa foi tratada pela mídia no plano do combate à corrupção. Primeiro, no plano de direito constitucional foi uma catástrofe o julgamento. Quer dizer, quanto mais a gente se aprofunda no estudo dele, nós estamos com um grupo que está estudando o caso de forma regrada, com calma, com técnica. Né? Vamos fazer a lição de casa que aparentemente o Supremo não fez, quer dizer, a gente vai tentar resgatar toda a documentação aos poucos e tendo acesso, fazer um estudo paulatino para a história mesmo, que eu acho que é uma contribuição que o meio acadêmico tem que dar. Né?
Mas já nessa observação de primeiro plano, já dá para se observar uma série de coisas que independe, inclusive, de ver prova. São decisões do Supremo que contrariam de plano a ordem constitucional, né? É direito de todo cidadão, como bem falou o professor Cláudio, ter um juiz, ter uma decisão dada por um juiz imparcial. Não me parece que a forma como a mídia tratou o assunto dê para se falar que houve um juiz imparcial nesse caso. A gente já anunciava antes que o juiz que resolvesse fazer um discurso, um voto a favor do acusado ia ser linchado. Quer dizer, a impressão que se tinha... Eu tenho gravado isso em YouTube aí. Eu falando isso do julgamento que me dava o cheiro, a impressão daqueles processos da época stalinista, né? Que o sujeito entrava já sabendo o resultado. Né? Quer dizer, ele entrava sabendo qual que ia ser o resultado. Né? Quer dizer, desculpa, Zé. Mas assim, quer dizer, ele já entrava sabendo qual que ia ser o resultado do processo, quer dizer. Então, quer dizer, tinha esse clima, quer dizer, na sociedade, quer dizer, não houve, na minha opinião, esse valor essencial da nossa Constituição, que é a ideia, ou a noção, o valor do juiz imparcial. Mas mais do que isso, a noção do juiz imparcial dá para o cidadão um direito fundamental, que é o direito à decisão coerente. A decisão fundamentada e a decisão coerente. O Supremo confundiu um pouco, face à doutrina mais contemporânea, aliás, ele não confundiu, eles sabem disso. Decisão fundamentada não é o sujeito dizer o que ele quer para fundamentar uma decisão judicial. Decisão fundamentada significa que ele é obrigado a ponderar as formas do processo de uma dada forma, seguindo certos padrões, certas normas, certos valores. Isso não foi seguido no Supremo. Eu não vou aqui me alongar, mas não foi seguido. Né? Eu vou só dar um exemplo, por exemplo. Como regra geral, eles têm razão em algo. Eles, em geral, tinham razão no que eles afirmavam em abstrato e perdiam razão no concreto. Por que isso acontece? Porque o direito é assim. Norma jurídica não é só a lei abstrata. Isso é difícil, às vezes, explicar para o leigo. Norma jurídica também é o fato, é o que a gente chama de domínio normativo. Né? O fato, às vezes, muda o conteúdo da norma. Tem um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, que tem uma regra geral na apreciação das provas que diz que o juiz deve, no caso de estupro, levar em consideração, maior do que em outros tipos de crime, o depoimento da vítima, por causa da natureza do crime de estupro. Agora, se vê a mulher e fala, eu fui estuprada pelo sujeito, mas foi filmado o evento, e o filme mostra que não houve estupro, naquele caso, essa regra geral não se aplica. E ela se subverte. O filme, o juiz tem dever de levar mais em consideração do que o depoimento da vítima. Então tem uma regra geral que realmente diz que ato de ofício, por exemplo, no caso de corrupção, que foi tão falado pela mídia, ato de ofício, dependendo da situação, não é necessário mesmo. Você pode prometer, e aí não tem ato de ofício. O sujeito promete, né? Uma vantagem, quer dizer. O outro promete que vai realizar, às vezes não faz nada. Né? Mas, em suma, quer dizer, você não necessariamente, em tese, precisa ter ato de ofício. Mas numa situação fática, em que eles dizem que foi corrupção, que não foi operação política, uma situação fática que durou 2 anos, em que eles dizem que houve um processo contínuo de corrupção por 2 anos, você vai dizer que não tem que ter ato de ofício? Se o seu lado for muito burro, o cara vai ficar dando dinheiro para o outro sem receber nada em troca durante 2 anos. Então é evidente que nesta situação fática o ato de ofício era necessário ser demonstrado. E demonstrado a cada pagamento. E não levar em consideração um estudo que me pareceu essencial na defesa, que é um estudo que demonstra que é o contrário, que dos fluxos de pagamento não decorriam comportamentos correspondentes do Congresso. Quer dizer, o jeito pagava e o deputado que recebeu votava contra o governo, quer dizer, em algumas situações. Quer dizer, então, em suma, esse tipo de situação de usar argumentos e alguns erros mesmo. Teve ministra que alegou que um jurista, chamado Malatesta, não é o nosso Malatesta, é o Malatesta do mal, o cara do século, um jurista do século XVIII, que ele falava que o ordinário se presume, o extraordinário é que tem que se provar. Ponto. Só que o texto todo queria dizer o quê? Que quando você vai ler o texto dele, o ordinário é a presunção de inocência, a inocência no homem. O extraordinário, que é a culpa, você tem que provar. Então, quer dizer, esse tipo de postura, usar a doutrina civilista para fundamentar, isso foi o tempo inteiro. Tudo isso foi erros de fundamentação. Isso houve de monte.
A doutrina do domínio do fato, que todo mundo falou, foi usada equivocadamente. O próprio autor da denúncia, da doutrina, apontou isso, e realmente foi usado em muitos momentos de forma equivocada, em outros não. Mas em alguns momentos, por alguns ministros, foi usado de forma equivocada, né? Então foram erros de fundamentação. Houve uma vulneração do direito à coerência no julgamento. Isso tudo a gente vai pretender, no futuro, demonstrar com fatos, fazer uma demonstração bem feita disso aí. Mas houve um erro de coerência, né? O ministro não está obrigado no Brasil a seguir o que ele sempre julgou. A jurisprudência não é vinculativa no Brasil. Mas também não pode ser festa da cocada. Não dá para o sujeito, há um ano atrás, ter decidido que é o Congresso que tem que decidir se cabe caçar mandado de deputado, e hoje, de repente, com a mesma Constituição, um ano depois, ele vai e muda o ponto de vista dele. Por coincidência, nesse caso. E isso não foi nesse assunto só que a gente está tratando aqui, que ficou muito virulento, muito agressivo, porque é uma coisa fácil. O sujeito vai lá, lê a Constituição, vê o que está acontecendo, já vê que houve que os ministros estão doidos, né? Tem muito mais situações nesse caso em que ocorreu exatamente esse tipo de coisa. Quer dizer, então o direito à coerência que os réus têm não foi obedecido, né? Quer dizer, em suma, nós tivemos uma série de direitos constitucionais que foram aí vulnerados. Um direito fundamental, que eu acho que vai ser a base do que se pode recorrer para a OEA, para a Corte de Direitos Humanos, que é a ideia de duplo grau de jurisdição. No começo do processo, os réus falaram, tem uma parte dos réus que não são deputados, essas pessoas têm direito a ser julgadas em primeira e segunda instância. Foi assim que o Supremo tinha decidido. Veja a questão da coerência. Na questão do mensalão tucano. Em que ele, ou seja, a gente queria... O que pediram os réus, no caso, foi a mesma decisão que deu no mensalão tucano, desse nesse caso. Uma decisão dada 3 ou 4 semanas antes. E os ministros mudaram. Quer dizer, isso é grave, gente. Isso é grave. A cidadania... O cidadão tem direito a ter um judiciário coerente. Quer dizer, ele decide um caso de um jeito e 3, 4 semanas depois, sem nenhum fundamento, numa situação absolutamente igual, não é nem semelhante, ele vai decidir de outro. Quer dizer, naquela decisão, a gente que estava observando o caso, assistindo junto, falando, aí já começou a montar o circo. Estava evidente que ali já a coisa começou já a se montar para montar no circo mesmo, né? Então, quer dizer, esse tipo de situação é muito agressivo aos valores que nós temos na nossa Constituição. A decisão de hoje é de rasgar o texto constitucional. O texto constitucional é claro. Teve uma situação interessante, eu não vou ficar aqui dando tecniquez para vocês, mas tem uma situação interessante, o jeito do Estadão me ligou, falou, professor, nós não arrumamos ninguém, o senhor não pode defender o ponto de vista da maioria dos... Porque nós não arrumamos ninguém de constitucional para defender. Eles acabaram arrumando, foi o Gabriel, eles acabaram arrumando um amigo meu, aliás, excelente advogado, mas da área de comercial, né? Aí um amigo me liga, como é que eu defendo isso? Eu falei, não sei, velho, você topou dar entrevista agora. Escreveu o artigo, ele foi lá e escreveu lá, questão moral. Mas assim, não arruma mesmo, porque não tem. Se você for ler qualquer livro, qualquer manual de direito constitucional, escrito antes desse julgamento, eu não vou contar aqui, deve vir algum puxa-saco agora falando que não, o Supremo não é bem assim, tentando escorregar um pouco. Mas não tem jeito. Qualquer livro escrito nesse país sobre direito constitucional até agora diz que cabe à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal cassar o mandato dos seus deputados nesse tipo de situação. Qualquer livro. A Constituição é expressa, a decisão é contra a letra da Constituição. É uma irresponsabilidade o que foi feito hoje. Diz que um ministro falou que o presidente da Câmara era responsável. Foi uma irresponsabilidade o que foi feito hoje no tribunal, com a Constituição. Quer dizer, a Constituição é muito clara. A ginástica que teve que se fazer para ir contra a letra da Constituição é um desrespeito à cidadania. Quer dizer, isso a gente tem que ter claro. Quer dizer, a Constituição como valor foi desrespeitada. Isso é muito grave. E com apoio massivo da mídia. Tudo isso eu creio que é um valor que eu acho que a gente precisa resgatar. Agora, tem uma coisa também que eu acho relevante, né, que devo ter pouco tempo, que é a questão do combate à corrupção, que eu acho que o PT, inclusive, está muito intimidado nisso. Eu estudo, por questão de interesse pessoal, Claudinho sabe, quer dizer, estudo a questão da corrupção como fenômeno jurídico-político já faz algum tempo. Existiram 2 grandes momentos na história republicana do Brasil em que houve
momentos de combate efetivo à corrupção. Combate à corrupção não é uma questão moral, ela tem sua dimensão moral e ética, óbvio, mas ela não é essencialmente por isso que ela é importante ser combatida. Existe um valor essencial na política de Estado, em especial para quem é de esquerda, que é o valor do serviço público. É talvez o valor que consiga ser consensual entre qualquer força de esquerda, por exemplo, que defenda a ideia de democracia. O serviço público ainda é essencial. E você não preserva o serviço público como prestação, como estrutura de prestação, se você nunca combater a corrupção. É o grande defeito, é o grande problema que ele tem. Então é essencial você ter uma estrutura real, eficaz, permanente de combate à corrupção. Não se faz combate à corrupção com manchete. Manchete pode até alertar algum caso, pode ser útil, mas você não combate a corrupção com manchete. Você combate a corrupção, segundo estudos, poderia apresentar aqui mais do que alentados feitos do mundo inteiro, com dois tipos de elementos. Você cria uma estrutura de Estado permanente, autônoma e bem remunerada, uma estrutura, um sistema de Estado próprio para combater isso, e cultura social. Você desenvolve na sociedade uma educação, uma aceitação desse combate na vida de cada um de nós, né, porque também senão não adianta. Não houve um momento mais relevante na história desse país em termos de combate à corrupção do que o governo Lula com o ministro da Casa Civil, José Dirceu. Isso eu posso afirmar com todas as letras. E eu vou afirmar aqui o porquê que não foi o maior. Criou-se uma Polícia Federal bem remunerada. Quem advoga na área penal sabe o que era a Polícia Federal antes do governo Lula. Era uma máquina de extorsão e corrupção, porque era mal remunerada, mal gerenciada, dependente do poder executivo, desestruturada. Foi o governo Lula que deu para ela boa remuneração, deu autonomia de decisão, autonomia de operação, tanto que hoje acontece essas coisas. O ministro da Justiça não sabe? Não sabe mesmo, porque ali fala para não saber. Nós que criamos isso, pode ser que até seja ruim ter criado, tem gente que avalia mal, mas nós criamos isso, e criamos sabendo o que estava criando, né? Está criando uma estrutura para combater a corrupção, não como discurso de mídia, para combater de verdade. Segundo, nós demos autonomia para o Ministério Público, verdadeira. O atual procurador-geral que processou aí as pessoas foi escolhido não pelo Lula com base em critério subjetivo, foi escolhido porque ele foi o primeiro colocado na eleição entre seus pares, entre os outros integrantes do Ministério Público. E o Judiciário teve um trato orçamentário que nenhum outro governo na história republicana deu para o Judiciário. Então, a estrutura básica de combate à corrupção, que é a Polícia Judiciária, Ministério Público e Judiciário, foi tratada de uma forma no governo Lula que nenhum outro governo na nossa história republicana tratou de fato. Isso eu tenho dados para apresentar. Só não conseguiu avançar essa estrutura por quê? Porque o Judiciário tem uma peculiaridade na nossa história republicana, como Estado. Outro dia, numa reunião que nós fizemos lá com a Maria Alice, no Instituto Lula, tem uma socióloga que falou uma verdade. Falou, nós de esquerda aqui nós não conhecemos teoria do Estado e direito. A gente devia conhecer mais, é verdade. Enquanto legislativo e executivo são poderes muito centralizados na União, o Judiciário é um poder descentralizado. 90% dos artigos do Código Penal, dos crimes contra a administração pública, são apurados pelos governos estaduais, pela Justiça Estadual. E o processo de combate à corrupção no Brasil parou porque ela parou nos governos estaduais. Como é que vamos fazer a comparação do governo Lula com o governo Alckmin? O Alckmin mantém até hoje uma polícia judiciária estadual mal remunerada e, por isso mesmo, corrupta, que é uma máquina de extorsão. Basta perguntar isso para qualquer advogado que vai para qualquer delegacia, para qualquer cidadão que precise do serviço da polícia aqui no Estado. O Ministério Público de São Paulo, vocês já notaram a coincidência que o sujeito vira procurador-geral, imediatamente ele vira secretário de Estado quando ele sai do cargo? Aconteceu agora com o secretário de Segurança Pública recém-nomeado, aconteceu com o doutor Marrei. Quer dizer, está uma promiscuidade entre cúpula do Ministério Público Estadual e os cargos do primeiro escalão da administração pública. Característica importante, nunca se nomeia o primeiro colocado na eleição do Ministério Público. O doutor Felipe, que foi eleito agora na última eleição, não foi nomeado. Foi nomeado o segundo. A troco do quê que se nomeia o segundo colocado? Que tipo de acordo é feito para nomear o segundo colocado no Ministério Público? Por que a mídia não fala nada disso? O Judiciário em São Paulo está absolutamente atrelado a verbas do Executivo. O trato orçamentário com o Judiciário é de mendicância. Ou seja, como estrutura de combate à corrupção, nós só não avançamos no país porque os grandes estados da Federação, Minas e São Paulo, não deixaram. E ninguém fala nada disso.
E a gente do PT fica recuado, a gente fica posto na curva por esse tipo de mundo midiático que se formou em torno da gente, e a gente não fala essas coisas para a população. Existe um programa efetivo de combate à corrupção no Brasil, isso precisa ser apresentado para o mundo, está sendo em alguma medida. Iniciado pelo governo Lula, tem problemas com a nossa estrutura federativa, porque esse programa não é implementado pelas unidades dos Estados Federados. Muito obrigado pela atenção. Antes que a Renata dê a palavra ao próximo orador, eu queria fazer uma brevíssima consideração. Quando o Dr. Cláudio se referiu ao stalinismo, eu me lembrei de algo que ocorreu comigo meses atrás, quando a revista Veja disse que eu consegui o prodígio de ser simultaneamente chavista, quercista e stalinista. Eu escrevi uma carta para a Veja dizendo o seguinte, que eu pedia uma correção, que eu era ex-quercista. Antes de passar a palavra para o próximo orador, fazer o registro de mais algumas presenças. A Lu Rocha, do Núcleo de Mulheres do PSB São Paulo, Eliseu Lopes, advogado, chefe de gabinete da deputada estadual Leci Brandão, Laurindo Léo Filho, jornalista, grande lutador pela democratização das comunicações no Brasil, Jefferson Lima, secretário nacional de Juventude do PT, Juliana Borges, secretária municipal de Mulheres do PT, Léo Purini, diretor de memória do Movimento Estudantil da UNE, professor Ladislau Dalbor, Pedro Paulo, da UES São Paulo, Oswaldo Dias, prefeito de Mauá, Nilceia Fleury, da PUESP, e depois nós continuamos aqui com outros anúncios. Queria passar, então, a palavra para o jornalista Raimundo Pereira fazer uso aí dos seus 15 minutos. O que é a ação penal 470, o chamado mensalão, julgamento mensalão? Existia um crime eleitoral confessado em 2005, depois da denúncia do Jefferson, depois que a Polícia Federal foi ao Banco Rural e depois que o Delúbio e o Marcos Valério apresentaram a lista de um conjunto de deputados, auxiliares de políticos, publicitário, que tinham recebido do PT clandestinamente 56 milhões de reais. 28,5 para o PT, 10,5 desses 28,5 para o Duda Mendonça, dinheiro para vários diretórios, 12,2 para o PL, 7,8 para o PP, 4,9 para o PTB, 2,1 para o PMDB. Havia também, esse dinheiro tinha vindo, segundo documentos, confissões, diversos, mais de uma dúzia de inquéritos da Polícia Federal, que as pessoas testemunharam, assinaram. Esse dinheiro tinha vindo de 2 empréstimos tomados pelo Marcos Valério nos bancos Rural e Minas Gerais, equivalentes mais ou menos a grande parte disso, e 2 empréstimos pequenos que o PT tinha tomado, Delúbio e assinados também pelo Genuíno, dos bancos Rural e Minas Gerais. Se fez uma CPMI, a principal, foram várias comissões de inquérito, mas a principal foi a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos chamados Correios, que considerou, logo, pouco depois de instalada, que essa não era a verdade. Aquelas confissões, os empréstimos, não era a verdade. Ela começou a elaborar a teoria do mensalão. Basicamente, ela pôs de pé os fundamentos da teoria do mensalão. A CPMI apresentou seu relatório em abril de 2006. O Antônio Fernando de Souza, Procurador-Geral da República, logo em seguida endossou basicamente as conclusões.
O ministro Joaquim Barbosa, encarregado de supervisionar o inquérito, porque tinha pessoas com foro privilegiado, ele também endossou basicamente as conclusões, e elas foram aceitas pelo Supremo em 2007, apresentadas pelo ministro Joaquim Barbosa. O que elas dizem basicamente? Eu vou citar entre aspas as principais conclusões, que são de todas essas autoridades. Tem diferenças que eu vou destacar também. Uma sofisticada organização criminosa, com estrutura profissional para cometer os mais diversos crimes: lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta e outras fraudes. Estruturada em 3 quadrilhas. Quadrilhas são pelo menos 4 pessoas de uma organização criminosa. Uma política, tendo como chefe o chefe da Casa Civil do governo Lula, Zé Dirceu. José Genuíno, presidente do partido, Delúbio Soares, secretário, e Silvinho Pereira, o tesoureiro, e Silvinho Pereira, secretário. Uma quadrilha de publicitários, chefiadas pelo Marcos Valério, com mais 3 pessoas. E uma quadrilha de banqueiros, chefiada pela Cátia Rebelo, presidente do Banco Rural. Esse conjunto estruturado, com essa capacidade profissional, desviou do Banco do Brasil de forma irregular e graciosa, tirou de graça cerca de 74 milhões de reais do Banco do Brasil para esquentar os empréstimos que eram fraudulentos, não eram verdadeiros, para ter a aparência de empréstimos. É isso que foi se construindo ao longo desse tempo. Teve sofisticações. Vou dar um detalhe que mostra. Ao falar do desvio do dinheiro do Banco do Brasil, no primeiro relatório da CPMI tinha 7 pessoas: o presidente do banco, Castro Casseb, o chefe do Pisolato, Luiz Guxiquem, Henrique Pisolato, diretor de marketing, o diretor de varejo, dois gerentes, o de marketing e o de varejo, e o representante do Banco do Brasil no Fundo de Incentivos VisaNet, que era um instrumento através do qual esse dinheiro tinha sido retirado. Essa lista foi sendo enxugada. No final, só sobrou o aqui presente, nosso companheiro Henrique Pisolato. Por que só sobrou o Henrique Pisolato? Eu vou demonstrar depois, mas eu vou dizer aqui com todas as letras. O presidente do Banco do Brasil, um homem do mercado, ex-dirigente do Citibank, foi tirado, inclusive por pressão da VisaNet. Existe um relatório do pessoal de relações públicas da VisaNet, que está nos autos da ação penal 470, até agora não apareceu, a não ser das matérias da imprensa popular, que diz que estamos trabalhando e parece que vai ficar só o Pisolato. Saíram todos os que tinham sido nomeados no governo Fernando Henrique, o diretor de varejo, os 2 gerentes de marketing e o que era oficialmente a pessoa que mandava tirar o dinheiro do Fundo de Incentivo VisaNet. Todos esses saíram. E saiu o Luiz Guxiquem, porque, na minha opinião, já estava escolhido o chefe da quadrilha e só podia ser um. Saiu o Luiz Guxiquem. Bom, o que é central na história? Central na história é o desvio de 74 milhões do Banco do Brasil. Esse dinheiro é o dinheiro que faz com que os empréstimos não existam. Aquilo que foi confessado por Delúbio, Valério, todos os que receberam dinheiro, por Caixa 2, etc. Tal, isso não existe, é falso, diz o Supremo. É fraudulento. Os banqueiros estão condenados por isto. Porque dinheiro não é esse, é um dinheiro tirado do Banco do Brasil dessa forma.
O julgamento foi feito dessa maneira. O ministro Joaquim Barbosa organizou de acordo com essa estrutura. Agora tem um porém, que, modéstia à parte, nós aqui da Revista Retrato do Brasil, estamos há 1 ano e meio trabalhando nisso, estamos na 5ª matéria, essa que diz a prova do erro do STF. O desvio não existiu. Esse desvio foi analisado em 3 grandes auditorias. Uma enorme, de 4 meses, por 20 auditores do Banco do Brasil. Ela está toda nos autos. Ela não diz em nenhum lugar que houve o desvio. Em nenhum lugar. Isso está nos autos da Ação Penal 470. Ela diz que há indícios de que as ações podem não ser feitas. Nós publicamos, nesta última edição, o documento da VisaNet, que é a empresa que distribuía esses recursos para os bancos fazerem promoções dos cartões de bandeira Visa. O que é a VisaNet? O ministro Aires Brito, que é um poeta, como todos sabem, ele também tem conhecimentos vastos. Eu recomendo enfaticamente, porque inclusive precisamos de leitores, a revista Retrato do Brasil, que sai nas bancas em fevereiro, tem uma matéria de ciência falando da mentora espiritual do ministro Aires Brito, que é uma escritora americana que dá cursos de imersão sobre teorias diversas. Entre as teorias, a de que passarinho carnívoro não pia. Coitado do Ben-TV. Pode-se pegar na internet, tem na internet? Se alguém quiser, eu dou o endereço. Um Ben-TV com um camundongo no bico, porque o Ben-TV, ele mata camundongos, come camundongos. Coitado, se fosse julgado na ação penal 470, ele seria condenado pelo ministro. E ele canta, que é isso, exceção. Ao contrário do que diz o ministro Aires Brito, que se acha entendido em mecânica quântica e fala um conjunto de asnices, uma que eu não posso deixar de dizer, porque não sei se os companheiros sabem, minha formação é física, ele confunde Einstein com Heisenberg. O Heisenberg é o homem da mecânica quântica, o Einstein é o da teoria da relatividade. Nessa edição, nós apresentamos a lista da VisaNet, dizendo assim, para o imposto de renda. Ela diz para o imposto de renda, todos esses serviços pedidos pela DNA, comandados pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil pediu, a DNA fez a parte de propaganda. Todos foram realizados. E eu tenho as provas disso. Que provas são? Não bastava a VisaNet dizer isso. Existe um arquivo chamado Arquivo da Propaganda. Ele documenta a propaganda feita e o serviço é vendido para as agências saberem o que as outras estão fazendo. Nós estamos dando, na edição de janeiro, não nessa aqui, o endereço para o pessoal do STF ir lá ver se os serviços foram feitos ou não. Porque eles são amplamente conhecidos do povo brasileiro. Quem não sabe que o Banco do Brasil tem um clube ouro, que distribui 50 automóveis por ano, que distribui 400 viagens para a costa do Sauípe, que o nome dos ganhadores dos prêmios existem, que o nome dos que receberam os automóveis existe. Quem foi para a costa do Sauípe, existem esses nomes. Quem não sabe que o Guga foi patrocinado pelo Orocar? Quem não sabe que a Sheida e a outra, Adriana, elas são financiadas pelo Banco do Brasil, carregam em todos os seus
seus uniformes, no biquíni, na bandana, etc. e tal, o Orocar para fazer propaganda. Quem não sabe que o Brasil fez a maior exposição de arte africana patrocinada pelo Fundo de Incentivo Visanet? Quem não sabe que o Congresso de Magistrados Brasileiros se reuniu pago pelo Fundo Visanet? Nós publicamos essa lista toda. O julgamento na Idade Média, ele era assim. Você pegava a bruxa, dava um trato nela e ela confessava qualquer coisa. Que mandou matar o Papa. E eles condenavam a bruxa por ter matado o Papa. O Papa estava vivo. Mas não era necessária a materialidade do crime. O que foi a Idade Moderna para o judiciário? O Marquês de Beccaria e outros grandes nomes da justiça. Para existir o crime, tem que primeiro provar a materialidade do crime. O que o Supremo Tribunal deveria ter feito? Ele julgava uma tese muito escrota, caixa 2, putaria, etc. e tal. Tudo bem. Confessada, todo mundo confessou, está lá, material, está o dinheiro recebido, todo mundo pegou e tal. Ele inventou outra coisa, inventou o mensalão, cuja tese central era o desvio de dinheiro do Banco do Brasil. O que ele tinha que fazer em primeiro lugar? Provar o desvio. Esse julgamento tem que ser anulado. 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 Eu gostaria, sem menosprezar os companheiros, de estar debatendo, vamos ver se a gente consegue, chamar o Merval Pereira. Para debater, porque escreveu, eu leio o Merval Pereira todo dia, por ofício. Não é por gosto, mas é por ofício, leio. Vários outros colunistas que escreveram as mesmas coisas. Nós devíamos desafiá-los para disputar no Pacaembu. Mostrar como é que pode você condenar uma pessoa por um crime se não existe o crime. É essa a questão central do mensalão. É isso que nós temos que demonstrar e conseguir, a despeito da fragilidade dos meios de comunicação da imprensa popular, fazer com que ela aproveite esse momento para ela crescer e para a gente dar a ela o fazer, mobilizar o povo e mostrar a importância de fazer isso que o Fernando Moraes está dizendo. Não só isso que ele falou, de haver uma lei mínima para disciplinar o uso dos bens públicos, que é o espectro eletromagnético, mas também para que exista uma voz, como existiu no tempo do Getúlio, a última hora, né? Uma última hora, porque não é preciso que o Lula dê um tiro no peito para o povo sair nas ruas e fechar esses jornais, como ele fez em 1954. Então, está em curso um processo, brasileiros, jornalistas, cientes da sua responsabilidade política, de que nós temos que levar esse debate adiante. A investigação, os pontos fundamentais dessa investigação, nós já estamos apresentando. Nós convidamos os colegas jornalistas de todos os meios a contestarem essas afirmações, a provarem que se pode condenar as pessoas sem existir o crime, que se pode, com base numa falsidade fundamental, que é essa teoria do desvio de dinheiro do Banco do Brasil, pegar aqui e ali um indício, porque o Dirceu recebeu 2 banqueiros, sendo sua tarefa receber milhares de pessoas no Palácio, porque recebeu 2 banqueiros, isso é o indício que prova, porque o fundamental é uma coisa que não existiu. Como é que nós podemos tolerar uma coisa dessa? Então, é essa indignação que move os jornalistas conscientes da sua responsabilidade. E é
a nossa esperança de que esse conhecimento, que, infelizmente, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui estão sabendo pela primeira vez, que nós temos obrigação de levar a mais gente, levar às outras cidades do país, levar ao povo brasileiro. Muito obrigado.